Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um ATPC da área de Linguagens, Códigos e Tecnologias da Diretoria de Piracicaba. Hoje temos a participação muito especial da professora Eliane Azari. Antes de começar, quero apresentá-la, portanto, para vocês, tá? A professora Eliane Fernandes Azari, ela é professora nos cursos de graduação Português e Inglês da Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a nossa PUC Campinas. Também é professora e pesquisadora no programa de pós-graduação da PUC em Campinas, em Linguagens, Mídia e Arte. Ela é pós-doutoranda na USP, mestre em Linguística Aplicada pela Unicamp. Ela possui habilitação profissional também em tradução e intérprete. Entre os projetos de pesquisas que ela faz parte, está o projeto Tecnologias Digitais, Sociedade e Cultura, Interfaces Educacionais sob a Perspectiva dos Letramentos, uma parceria da PUC, USP e Unicamp, com a Diretoria de Ensino de Piracicaba. Os nossos professores aí do componente curricular Tecnologia estão participando dos encontros, né, com a coordenação da professora Eliane. Então, professora Eliane, queria agradecer imensamente, em nome de todo o grupo de linguagens aqui do Núcleo Pedagógico da Diretoria, e passo a palavra para essa nossa formação deliciosa que teremos hoje com você. Obrigada. Obrigada, Rô, muito obrigada pelas palavras carinhosas e pela apresentação, que podia ser dispensada, só falar meu nome já tá bom, porque, na verdade, disso tudo aí fica só o fato de que eu sou professora. E aqui falo para vocês como professora de profissão e de amor, por gostar demais do que eu faço, já há 34 anos. Então, com esse olhar da professora, né, que também tá, de vez em quando para ir lá lavar a louça da pia, que eu estou conversando com vocês hoje, tá bom? E muito obrigada pelo convite, fico muito feliz e espero que essa fala, que na verdade é uma leitura que eu estou trazendo para vocês, né, dessas questões que nos tocam tanto sempre, mas que neste momento que nós estamos atuando mais com a mediação das tecnologias digitais, é uma questão bastante relevante, que é a questão da autoria e dos direitos autorais, né? Então, eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês. Me diga se está passando direitinho. Sim, Eli. Obrigada. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me interromper, fique à vontade, viu, Rosane? Então, eu intitulei essa fala Direitos Autorais, que está errado aqui, acabei de ver, Direitos Autorais, e STDIC na Educação, Relações e Implicações sobre a Criação, o Uso e o Compartilhamento de Conteúdos em Ambientes Digitais, né? Então, eu quero começar, nós temos 3 eixos, eu dividi, assim, né, essa nossa conversa. Na verdade, eu quero pensar que é uma conversa, e não uma fala minha, né? Mas eu dividi essa nossa conversa em 3 eixos, né? Trecho, autoria, plágio e o remix. Eu sei que algumas coisas referentes à autoria, como, por exemplo, busca na internet, com recursos do Google, vocês já viram, então, quando eu chegar nessa parte, eu vou passar rapidinho, eu vou pular, e vou tentar me restringir ou focar nesses outros aspectos que talvez sejam mais ainda pontos a serem conversados, né? Então, quando eu digo assim, autoria, plágio e remix, de maneira generalizada, como você definiria? Pare um pouquinho para pensar, né? Como que eu defino autoria? Como que eu defino plágio? E como que eu defino remix? Bem, autoria é um conceito, na verdade, bastante novo, né? Quando eu dou aula de literaturas de língua inglesa para os meus alunos lá da graduação, da Faculdade de Letras, eu costumo dizer para eles assim, eu costumo quebrar alguns paradigmas, né? Um deles é quando eu trago para eles textos sobre autoria colaborativa à época de Shakespeare, né? Então, lá no século XVI, XVII, a gente está falando de autoria colaborativa, de escrita colaborativa, e eles ficam assim, nossa, né? Falando, autoria
da maneira como nós a vemos hoje, ela é um conceito relativamente recente. Ela surge no mundo, principalmente depois da Revolução Francesa, a partir da Revolução Francesa, quando se começou a pensar nos direitos dos autores de maneira mais, assim, incisiva, né? E essas ideias de direito ao autor foram se espalhando pelo mundo. Então, a gente está falando de século XVIII, quando começou realmente a ser pensado, né? E a gente tem os autores, por exemplo, no campo da literatura, né? Escrevendo e entregando seus textos para os livreiros, para os editores. Até a gente pode pensar aí no século XVII, alguns autores, como, por exemplo, o inglês William Blake, que vai criar métodos de impressão para que ele possa fazer a reprodução dos seus próprios trabalhos e vendê-los sem o apoio de editores, por exemplo. Então, até então, essa questão de dono do texto, de autoria, né, como algo de propriedade, ela não existia. Então, na verdade, nós muitas vezes atacamos a história do plágio na escola, né? Atacamos, eu digo, lidamos com ela, né? Como sendo um problema muito mais moral do que de educação, né? A gente fala onde o aluno plagiou, o aluno copiou, onde já se viu fazer isso. Mas o que é o plágio? E o que é a autoria? E o que é o remix? E como esses três conceitos, né? Eles conversam entre si e de uma forma que a gente possa entender os limites e as bordas, às vezes borradas, né, entre esses conceitos. É interessante a gente pensar também que quando a gente diz que um aluno não sabe citar as coisas e cometer o plágio, eu fico pensando, mas como que a gente ensina o aluno a não fazer o que é plágio, o que é autoria e como fazer citação, né? Muitas vezes eu vejo os colegas discutirem, né, no ensino superior, os colegas professores dizendo, porque o aluno chega na faculdade, fica entregando trabalho plagiado, né, copia e cola. Mas em que momento da sua educação escolar ele parou para entender o que é a questão do plágio, o que é a autoria? Nós nos dedicamos a fazer isso na escola? Muitas vezes nós, professores, professoras, também, nas nossas práticas, né, pegamos materiais, montamos aula, muitas vezes sem referências adequadas, muitas vezes sem citações adequadas, né? Uma outra questão que surgiu um outro dia conversando sobre esse assunto também foi a questão da citação indireta. Quando a gente está na academia e fica escrevendo artigo acadêmico científico para publicação em periódicos, a gente vai ficando mais chata assim com essa coisa de citação, né? De colocar tudo certinho, porque os periódicos, né, esse contexto, essa esfera de produção do texto acadêmico, desse gênero, texto acadêmico científico, ela exige da gente, né? Eu costumo brincar que é quase uma sessão espírita de evocação de nomes, né? Você evoca pessoas para escrever texto, e você tem que dizer com base em quem você está chamando, quem você está evocando, para conseguir sustentar, apoiar os seus argumentos ali naquele texto. E isso exige da gente um certo rigor. Então, quando você trabalha com isso, você vai se acostumando a ter esse rigor da citação, desculpa. Mas um dos aspectos que surgiu nessa discussão, em uma outra oportunidade, falando desse assunto, foi alguém me perguntar assim, mas quando é paráfrase? Paráfrase é citação? Paráfrase é citação. Então, nós temos dois tipos de citação direta e citação indireta. A citação indireta, também conhecida por paráfrase, é o que a gente idealiza por um bom texto, por exemplo, quando a gente está falando da escrita, né, de um artigo. Então, um artigo que tenha só um monte de recortes de citação direta, ele fica um artigo chato de ler, né, porque ele acaba tendo ali ele fica parecendo uma colcha de retalhos, né? Ele acaba tendo um corte e costura só de citação da frase direta do outro, do discurso direto ali, né? Mas a paráfrase significa que você fez uma leitura, que você fez um raciocínio sobre aquilo, mas não significa que aquela ideia seja somente sua, mas que você concorda com aquilo que você leu e você encontra apoio na leitura que você fez daquele autor. Portanto, paráfrase tem que ser referenciada também.
Hoje, os periódicos, os revisores, eu dou muito parecer para a revista, é um trabalho que me pedem muito, não sei por que cargas d'água, o povo acha que eu sou boa de dar parecer, me mandam eu dou vários pareceres ao longo do ano para várias revistas, né? E eu gosto muito de ler textos dos colegas, na verdade, eu estou brincando, mas eu acho que eu sempre aprendo muito, gosto de ler quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, entrar em contato com as leituras que estão sendo feitas pelos colegas da área, né? E quando a gente vai dar esses pareceres, a gente olha ali, paráfrase, tem uma citação, antigamente a gente punha só o nome do autor e o ano, agora não. Mesmo na paráfrase, a gente põe nome do autor, ano e página, né? Porque quem está lendo o seu texto, se quiser, pode ir lá buscar aquele trecho, ler mais, expandir a leitura e tirar as suas próprias conclusões, porque ali a minha paráfrase já é uma espécie de interpretação que eu estou fazendo da leitura do trecho que eu li, né? Então, nada mais justo do que eu dar essa citação. E não é só justo por isso, é justo também porque é o que está na lei. Então, vamos olhar um pouquinho agora sobre a autoria. O autor tem direitos garantidos pela lei, né? E o direito autoral, ele se refere diretamente à obra intelectual e o direito que o seu criador exerce sobre ela. Ora, puxa, já não preciso nem discutir se paráfrase precisa colocar citação. Olha só, eu estou trazendo com as minhas palavras algo que é do direito intelectual de outrem, né? Outra pessoa tem o direito intelectual sobre essas ideias que eu estou refraseando e, portanto, preciso também citá-las, porque senão isso pode implicar um plágio, né? Porque eu estou infringindo a obra intelectual de alguém. E a Coordenação Geral de Direito Autoral do Ministério da Cultura é que é responsável pela gestão da política de direito autoral. Essas citações, como vocês podem ver, se tratam de citações diretas, elas estão entre aspas, e eu tirei dessa cartilha sobre plágio acadêmico, que foi publicada pela Universidade Federal Fluminense, ano incerto, e que é um documento, né? E aí eu coloquei a citação aqui para vocês, e eu posso depois disponibilizar esse documento para vocês em PDF, que eu tenho também. Então, junto com essa apresentação, os documentos que eu vou citar aqui, praticamente todos, na sua maioria, eu consigo mandar para vocês, ou o documento em si. Eu não sou advogada, não fiz direito, mas, para falar do assunto, eu fui ouvir advogados, né? Eu fui ouvir pessoas que trabalham com o direito autoral. Então, advogados que trabalham, essa advogada, que é a advogada Cíntia, a Cíntia Matara, ela fez uma live muito interessante, promovida por professores da Universidade Federal de Santa Maria, e que vai falar sobre direitos autorais e livros, materiais didáticos, enfim. É muito interessante porque ela está falando para o contexto, ela está no contexto universitário ali, né, da editora da universidade. Então, muitas das coisas que eu estou trazendo para vocês aqui hoje advêm, né, dessa discussão que ela apresenta. E também eu recomendo que vocês assistam o vídeo que está disponibilizado. Essa live foi feita agora no mês de agosto, né? E tem o vídeo para assistir, tem o link certinho ali. E também tem um outro vídeo muito útil de um advogado, que é o Alan Moreira, que ele tem um escritório especializado em direitos autorais e ele faz muitas palestras para escolas. Então, esse link que eu coloquei aqui é uma palestra que ele fez para uma escola particular, que o convidou, né? Ele vai fazer, lógico, o jabazinho ali do escritório dele, tá muito certo ele, né? Mas ele vai contar também nessa palestra, ele vai falar ali sobre direitos autorais e especialmente essa especialização dele, que é o direito autoral na internet. Bom, se a questão de autoria é uma questão relativamente nova, como eu disse para vocês, que começou a ser discutida lá no século XVIII, então, imagine a questão do direito autoral na internet. A lei de uso da internet, as regulamentações da internet, é uma coisa muito recente e ainda existe muita briga em torno das questões, não só estéticas, mas principalmente das questões éticas ligadas ao uso da internet. Tem um documentário bastante polêmico circulando no momento, para quem tiver acesso, pela Netflix,
que é o dilema das redes, né? Que tem lá os seus, a gente pode colocar várias questões críticas, mas vale a pena assistir, principalmente quem estiver trabalhando também nas aulas do caderno de tecnologia, eu recomendo, porque ele vai falar bastante de uma questão que nós vamos discutir, inclusive, na nossa próxima reunião do projeto Tecnologias Digitais, Educação e Cultura, agora na próxima, no próximo dia 26, que será a nossa reunião do módulo 2, todos e todas convidados para participar, só falar com a Rosane para ver como é que é o caminho para chegar a isso. E nessa próxima reunião nós vamos falar sobre os algoritmos, até quem vai falar sobre isso é um professor, colega meu, pesquisador, que colabora na pesquisa, que é o professor Tarcísio Torres Silva, lá do PPG Limiar. Mas, né, voltando aqui, né, por que é importante a gente se inteirar um pouquinho sobre essas questões do que acontece hoje com os usos, né, de diferentes mídias e recursos que essas mídias digitais propiciam, e principalmente aí com o que circula na internet, né? Uma coisa que o advogado Alan fala, que eu acho muito legal, e isso aqui eu estou emprestando direto da apresentação dele, ele diz assim, não é porque o conteúdo está na internet que o uso é livre. Isso parece uma coisa meio óbvia, mas como diz uma colega, ex-colega, que a Rosane também conheceu, lá da Unicamp, a Liv, o óbvio não existe, nada é óbvio, né? Não tem um óbvio, né? A ideia de que estar na internet é livre, ela veio junto com o surgimento da internet, e principalmente a partir da proliferação das plataformas que suportam, que dão auxílio às redes sociais na internet, né? As plataformas que fomentam as redes sociais síncronas. Porque a gente tem aquele botãozinho compartilhar, né, que é um bichinho, né? A gente vai e compartilha, a gente gosta, a gente copia e cola, né? Uma coisa muito difícil de ser feita é você rastrear a autoria. Então, a própria questão da autoria, com o surgimento das redes sociais, isso a gente já começou a discutir anos atrás, quase 10 anos atrás, ou mais, se começou a discutir sobre isso, né? Acho que nos anos de 2000, quando um autor que fala muito sobre a cultura digital, que é o Manovich, começou a falar sobre isso, né? Ele já falava desses comportamentos e práticas, né, que advêm das nossas movimentações nos ambientes digitais, mas uma das coisas que vem junto, que faz parte dessa cultura de viver nesses contextos, é a ideia de uso livre, né? Porque o conceito de autoria foi se diluindo. Porque você vê ali um meme legal e você vai e compartilha o meme. Esse meme vai bem na minha aula para eu discutir tal assunto, não sei o que lá, né? E não precisa ser só aula de linguagem, não, na aula de história, na aula de geografia, né? Quantas vezes a gente vai... Eu adoro memes, uso muito memes, já escrevi muito artigo sobre meme, falo de meme o tempo inteiro, né? Porque eu acho que é uma linguagem muito atual, contemporânea, né? E que é uma forma de construção curta, mas às vezes muito profunda naquilo que está trazendo de interdiscurso ou de intertexto, né? As relações com outros textos e principalmente as relações interdiscursivas. Mas essa coisa da gente dizer, estava na rede social, vou compartilhar e pronto, dá a sensação de que o uso da internet é livre. Isso também é um pouco fruto daquela ideia que a gente tinha de virtual e presencial, que é outra coisa que a gente, aos poucos, na pesquisa, atualmente, a gente está tentando dissolver, né, essa outra percepção do virtual, né, porque não tem, o virtual, ele veio numa nomenclatura em oposição ao que é físico, e dá a ideia de que o que está na internet, ele não é de verdade, né, ele é fluido, ele é sério, né, é aquela coisa das nuvens. Então, é como se ele não existisse, não tivesse uma materialidade, o que absolutamente não condiz com a realidade, porque o virtual, ele é muito material. Na verdade, o digital tem a sua própria materialidade, a materialidade dos algoritmos, a materialidade das fontes, dos pixels, né? Tudo isso aqui é uma linguagem que materializa coisas, né? Só que de forma diferente. E eu acho que a experiência que nós vivenciamos forçada
por causa do distanciamento social, de atividades remotas, por exemplo, mostrou como nós somos presentes e ausentes na internet, né? Principalmente na relação de ter os alunos ali com os nominhos aparecendo, mas não saber se eles estão ali de verdade ou não, e não ter esse contato. Mas eles estão de alguma forma, né? Então é uma presença e ausência, como já dizia a professora Lúcia Santaella no livro de 2012 ou 11, eu acho. Porém, a gente percebe como isto aqui é presencial, só que não é o presencial físico. Então, a ideia de virtual, ela tem que ser diluída mesmo, né? A gente não está usando nem esse termo mais muito frequentemente, e, portanto, a gente vai ficando cada vez mais material na nossa mente a ideia de que conteúdo publicado na web não é necessariamente domínio público. São duas coisas diferentes, né? Direitos autorais também se aplicam ao conjunto de princípios reguladores das proteções às criações do intelecto humano nas áreas literárias, artísticas e científicas, inclusive aquelas circuladas no meio da internet. Então, por exemplo, eu faço pesquisa de etnografia digital. Isso é uma coisa que eu tenho feito nos últimos anos. Quando eu vou estudar, por exemplo, postagens em rede social, eu sempre procuro acessar aquilo que está publicado, que está postado como público. Circula como uma publicação, né, que está ali. Qual que é o público? Eu posso escolher, por exemplo, no Facebook. Está no público, né? Agora, se eu for pegar uma postagem de um Instagram fechado, para o qual eu fui convidada a participar, ou eu pedi para participar e fui aceita, aí eu preciso do direito do autor. Porque eu estou entrando num domínio que não está aberto ao público. Não está no domínio público, né? Mesmo assim, isso que eu estou dizendo para vocês, hoje ainda é alvo de bastante controvérsia. Eu já estive lendo sobre isso antes de bater o martelo num texto recente que eu mandei para publicação numa revista muito bem qualificada na área. Eu fui ler sobre isso, fui procurar casos recentes, fui ver o que o direito estava falando sobre isso. E não há, assim, ainda empecilhos. Os comitês de ética na pesquisa das universidades, que são ligados à Plataforma Brasil, né, ele tem ainda autorizado o uso daquilo que circula como público. Agora, sempre a gente faz o quê? A gente coloca a fonte. Exatamente como eu fiz aqui, olha. Então, esse vídeo que eu estou citando, dessa palestra do advogado Alan para essa escola, ele está circulando publicamente num canal de vídeo na plataforma YouTube. Mas isso não me exime da responsabilidade de colocar a fonte quando eu cito. De dar o nome do autor, dizer qual é a origem dessa ideia, porque ele tem a propriedade intelectual. Eu estou aqui parafraseando o que ele disse, né? Obviamente, estou casando com exemplos da minha própria prática, da minha própria experiência, mas eu tenho que referenciá-lo. Está público, mas exige referência, exige citação. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui um pouquinho sobre a questão da lei, né? Qual é a lei de direitos autorais que ainda está em voga? É a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Eu acessei pela última vez o site dessa lei em 20 de agosto de 2020. É uma lei publicada num site do Planalto do Governo, certo? E eu destaco dessa lei 2 artigos que eu acho que são importantes e relevantes para o nosso contexto educacional. Primeiro é o artigo 7º, que diz que os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, obras dramáticas e dramático-musicais, composições musicais, tem ou não letra, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, a arte cinética, ilustrações, cartas geográficas e outras obras dessa categoria, né? Elas são obras intelectuais protegidas às criações do espírito, e essa nomenclatura é muito importante. Daí minha preocupação de sempre colocar a fonte, mesmo quando está circulando publicamente na internet, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível ou intangível.
Ou seja, está cobrindo o meio digital. Conhecido ou que se invente no futuro. Então, veja que o direito já está garantido, até se a gente tiver aí futuramente um outro meio, uma outra forma de compartilhar estes conhecimentos, também estão garantidos os direitos às obras intelectuais, certo? Portanto, aquele meme que eu estou circulando, coloque referência. Onde você pegou esse meme, né? De onde ele foi coletado? Ah, foi do meu timeline. Não, mas ele não apareceu no seu timeline. O seu timeline não é uma coisa assim abstrata e ele não apareceu lá do nada, né? Então eu vou buscar uma referência, eu vou colocar sempre a data do acesso, né? Trabalhar com coisas na internet e da internet exige essa nossa também flexibilidade de saber que é um terreno de areia movediça. Ele uma hora está lá, depois pode não estar. Então, você tem que deixar sempre o registro do tempo, né? No tempo e do espaço. Então, qual foi o espaço e em que tempo isso aconteceu, né? Que é isso que vai garantir. Eu não posso garantir que sempre estará lá, mas nesse momento está. E no artigo 24, aí fala-se dos direitos morais do autor, né? Que é de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. Ora, eu trouxe aqui algumas coisas da fala do advogado Alan. Vamos supor que eu não tivesse mencionado o vídeo, eu achei muito legal, falei, olha, ele já resumiu aqui para mim, vou fazer um print screen, né? O famoso print screen, vou fazer a captura de tela dessa fala dele, vou trazer aqui. Ah, é para uso educacional, não tem importância. Vocês vão ver que tem uma parte da lei que diz realmente dos usos para a educação, não estou usando para o comércio, mas a minha obrigação moral é manter. Por quê? Porque ele tem o direito intelectual, o direito de espírito, né? E ele pode reivindicar o direito à autoria disso em qualquer momento. Ele tem o direito de ter o seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, por exemplo, o famoso autor George Orwell, que agora tem sido muito comentado de novo por causa da sua obra 1984, que parece que meio que é uma das que dizem, né, estava apocalipticamente pensando aí esses momentos que vivenciamos. O nome dele não era George Orwell, era muito diferente, mas ninguém conhece pelo nome principal dele, o nome civil dele, né? Todos o conhecem pelo seu pseudônimo. Então, o direito à obra está vinculado ao seu nome civil, dos seus herdeiros, mas o direito à obra é conhecido pelo pseudônimo, né? Porque alguém podia dizer assim, ah, mas ele escreveu como George Orwell, e esse não é o nome civil dele, não tem direito aos livros. Não, ele tem sim, né? Ou um outro sinal convencional, indicado, anunciado, como sendo o do autor na utilização de sua obra. Ou seja, utilizou, indica, né? E também são direitos morais do autor, de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações. Então, eu não posso sair fazendo tradução do texto que eu quiser, da obra que eu quiser, né? Porque eu tenho primeiro que ter a autorização do autor para fazer uma tradução, por exemplo. Ou também ele tem direito de assegurar a prática dos atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-lo ou atingi-lo como autor em sua reputação ou honra. Então, que possa prejudicar a obra ou atingi-lo em sua reputação ou honra. Então, como é que a lei dos direitos autorais está dividida? Como é que eu estou de tempo, Rô? 51 minutos, Li, mas fique à vontade, tá? Você me diga quando eu estiver ultrapassando. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas enfim. Eu já falei 51 minutos? É o que está marcando aqui no Teams. Daqui a gente começou a gravar? Bom, enfim. Sim. A propriedade intelectual, ela é dividida em duas áreas, né? No direito autoral e na propriedade industrial. O direito autoral, a propriedade industrial está ligada à questão das patentes, das marcas, do desenho industrial, da proteção de cultivares. E ainda assim é bastante polêmica no Brasil. E ela demora muito para sair, você ganha primeiro uma norma
temporária, e aí existem muitas formas que os brasileiros encontram de quebrar patentes, enfim. Somos internacionalmente conhecidos por isso, de uma maneira nada positiva, inclusive no mercado industrial, né? Eu sei porque eu trabalhei nessa área, eu tenho um irmão que teve uma patente de um objeto que vocês devem conhecer bastante, que é aquele ganchinho de plástico usado para pendurar ovo de Páscoa nos supermercados e tal. Foi um meu irmão que inventou aquilo. Ele tinha tanto o direito do desenho industrial, quanto a patente do desenho industrial, né, quanto o direito autoral da ideia, e ele acabou fechando uma empresa porque ele teve competidores que infringiram a patente, fizeram material inferior, venderam mais barato e acabaram tirando clientes dele, que eram indústrias grandes, principalmente na área de chocolate. Mas vejam que interessante, né? O problema é que as indústrias compravam desse produtor, mesmo o meu irmão apresentando o seu direito à patente. Então, aí a gente tem uma coisa de mercado que eu acho que faz parte da escola, né? A escola ensinar essa questão da ética com o relacionamento com as leis, porque isso faz parte, isso tem a ver com letramentos, né? Tem a ver com a formação cidadã. Que cidadãos nós estamos formando, né? Então, de repente, vale a pena eu comprar de um produtor que está sendo evidentemente, agindo evidentemente de má fé e na ilegalidade, né? Bom, enfim, isso é uma discussão talvez para outros momentos, mas só as partes. E tem a questão do direito autoral, que vai ser dividido em 4 áreas principais. O direito autoral para as obras literárias e artísticas, para os programas de computador, para as composições musicais e para os domínios da internet. Inclusive para estas coisas nos domínios da internet, né? E aí, o direito autoral, ele vai se dividir em 2 grandes frentes, no direito moral e na propriedade patrimonial. O que é direito moral? Olha que bacana que é isso. Nasce junto com a criação da obra. Então, no momento que eu criei um meme, eu peguei lá uma imagem, eu peguei, né, uma fotografia, uma notícia de algo, a história agora do dinheiro na cueca, que é a coisa do momento, né? Então, quantos memes, quantas charges nós já vimos a partir desta notícia, né? Inclusive, eu já vi charge do vídeo que o senador publicou tentando se defender do que aconteceu, né? Com a sua narrativa pessoal sobre o que aconteceu. Então, assim, na hora que você cria, você tem o direito autoral da criação, que é um direito moral. Ele é intransferível, indisponível, impenhorável e irrenunciável. Veja, na hora que eu crio, eu não posso passar a minha ideia e dizer assim, foi uma inspiração, não quero autoria. Não, eu criei o direito é meu. Tanto é que isso aqui dá muita briga de litígio. Porque às vezes o autor abriu mão dos seus direitos na época, mas a família depois não abre, né? E como se você tem como provar o direito de criação da obra, né? Essa criação, esse direito moral com a criação da obra, daí isso daqui dá confusão. Ele é absoluto do autor ou da autora e não tem prazo de validade, não há tempo para vigência, ele é infinito. Esse é o direito moral. Portanto, eu sempre tenho que dizer, olha, a Rosane fez esse trabalho maravilhoso e ela não quer nenhum tipo de lucro a partir dele, mas o trabalho sempre vai ser da Rosane, dentro do direito moral, né? Por isso, na escola, vamos pôr citação, vamos ensinar os nossos alunos a citar, vamos colocar as referências, né? Dar os devidos créditos, né? O direito autoral também está vinculado ao direito patrimonial. Aí tem diferença. Direito moral, a gente não dispõe dele, a gente não pode expor dele, e não dá para penhorar, não dá para transferir, não dá para renunciar, ele é absoluto. Agora, o direito patrimonial já tem a ver com interesses monetários, ganhos financeiros, que podem ser decorrentes de uma publicação, da divulgação ou da comunicação para o público, né? Quer seja feito pelo próprio autor ou autora, ou feita por terceiros que tenham sido autorizados. Então, vamos supor, eu escrevo um livro e eu autorizo alguém a divulgar esse livro. Eu faço um vídeo e eu autorizo a Rosane a divulgar este vídeo, né? Faço um material, autorizo a usar o material.
Então, isso eu posso fazer. Ele é transferível. E aí, para isso, existe licença, cessão, ou então você pode fazer uma doação, ou você pode fazer uma venda, ou seja, há procedimentos legais para essa transferência do direito patrimonial. E ele vale enquanto o autor estiver vivo por 70 anos, mais de 70 anos, com exceções de alguns deles, né? Incluindo-se aqui o primeiro dia do ano subsequente ao falecimento. No mundo inteiro, o prazo mínimo costuma ser de 50 anos. Então, esse prazo de 70 anos, ele varia um pouco, sendo que no mundo inteiro, me parece que não há, salvo engano, leis que permitam por menos de 50 anos para entrar nessa coisa do tal do direito do domínio público, né? Uma coisa interessante sobre domínio público, nós temos uma plataforma muito utilizada na área educacional, na área dos estudos, na área acadêmica, que é o Project Gutenberg. Vocês já devem ter ouvido, se não ouvirem, é uma plataforma que vale a pena olhar. Project Gutenberg tem as publicações, né, lá em língua inglesa, se você procurar, muitas publicações, tudo em domínio público está ali, tudo que tiver ali você pode usar, com certeza. Só que você tem o domínio público brasileiro, que é dominiopublico.com.br. E algumas obras que estão no domínio público na Gutenberg, às vezes elas não estão no domínio público no Brasil ainda. Então, pode haver controvérsia quanto ao uso, eu aconselho sempre dar uma olhada, né? Às vezes eu estou falando aqui também até de traduções mesmo, né? Mas, enfim... Aqui, isso tudo que eu trouxe para vocês, eu tirei da Lei 9.610/98, que é essa lei ainda em vigor, pelo que eu chequei, até o mês de agosto deste ano. Bom, então, como é que eu faço para atestar, né, que eu tenho propriedade, ou que sobre um determinado material, né, a propriedade autoral, ou não, né? Bom, quando não tem papel, a lei diz que a prova é eletrônica. Então, a base legal é o artigo 332 da Constituição, com base no artigo 226, que diz o seguinte: quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte contra quem foram exibidos não lhes impugnar a exatidão. Então, assim, ninguém colocou quem é que é a autora dessa apresentação aqui que vocês estão vendo. Então, o próprio vídeo, o próprio fato de eu estar trazendo e estar falando, me torna autora e me dá este direito. Então, quando você não tem, a gente tem uma ideia, como nós estamos numa sociedade ainda, é uma sociedade digital, mas bastante permeada pela mentalidade da sociedade tipográfica, né? Em que a gente vinha de uma sociedade fundamentada na cultura da oralidade, a palavra valia muito, né? Eu te dou minha palavra, né? Pode acreditar em mim. Agora, dar a palavra não vale mais nada, né? Vamos ali no cartório, então, para um pouquinho, né? Você vai transferir o carro para mim? Vamos ali assinar, tem que ter testemunha, tem que ter um carimbo, né? Isso foi algo sedimentado, né, na sociedade da mentalidade tipográfica e que é extremamente grafocêntrica, né? Então, ali, na palavra, na força da palavra escrita, né? Só que quando você entra no domínio da internet, que fica aquela zona nublada de falar, ó, o tal do virtual, né? Ó, gente, não é virtual, não. É uma materialidade e, portanto, é também sujeita às questões de autoria, né? E aí, no artigo 24, diz que são direitos morais do autor de reivindicar a qualquer tempo a autoria, de ter seu nome e tal. Isso eu já mostrei para vocês lá atrás, né? E aí, se você quiser registrar, existem 3 entidades especializadas no Brasil, que é a Biblioteca Nacional, né, o Instituto de Belas Artes e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que são as entidades responsáveis, as instituições responsáveis para que você possa formalizar a sua propriedade intelectual. Tranquilo? Bom,
A ideia de plágio acadêmico é algo que sempre me preocupou demais, né? Nesses meus 30 e tantos anos de profissão, eu nunca percebi muita preocupação em se falar sobre a questão do plágio acadêmico, ensinar os alunos, né, o que é plágio. Eu vejo preocupação em punir o plágio, né? Em dar nota zero pela cópia, né? E essa preocupação, até eu participo de vários grupos no WhatsApp, alguns voluntariamente, outros porque foram criados e me colocaram neles, e fazem parte, né, dos procedimentos profissionais. Mas eu participo de vários grupos, e tem um grupo que eu gosto muito, e outro dia um professor estava falando, como é que vocês estão fazendo avaliação nesses tempos de pandemia, né? Porque eu estou fazendo atividade remota, e eu peguei 3 provas, eu dei uma prova usando lá a plataforma X, e peguei 3 provas iguais, os alunos mandaram totalmente igual. E aí eu fiquei feliz de ver alguns colegas, né, dando ideias parecidas com o que eu estava usando, porque eu falei, olha, não estou tão fora, acho que tem mais gente assim, usando esses recursos como eu. Ora, eu nunca fui muito de dar prova objetiva, assim, do tipo, qual a cor do cavalo branco de Napoleão, porque o meu conceito de educação não é muito esse, assim, de educação conteudista para memorização e repetição de dados. Então, não é agora, na época da pandemia, que eu sei que eu não estou vendo aluno, eu vou colocar a atividade para ele vai ter, obviamente, ele pode responder, ele pode pedir para outra pessoa responder, ele pode, né, consultar 1000 coisas, né? Eu não tenho o menor controle. Então, como é que eu vou fazer uma avaliação assim? Olha, como eu já trabalhava com avaliações que exigem muito mais o raciocínio, o olhar crítico, o pensamento, uma abordagem de leitura e interpretação, é um tipo de avaliação que é mais chata do aluno fazer se ele não está acostumado e muito mais complicada para o professor corrigir. Porém, é uma avaliação que me permite deixar os alunos assim, não só eu quero que você, não só você pode consultar, como você deve. Olha, consulte aqui. Desde que você coloque todas as referências, faça as citações como devem ser feitas, aí eu explico como são as citações, né? Eu dou prazos, eu dou limites, e aí eu digo, olha, não pode ter 2 respostas iguais, né? Porque, obviamente, eu não vou aceitar 2 alunos diferentes, ou muitas vezes o que eu faço é trabalhar com tarefas colaborativas, né? Os alunos trabalham em grupos também, então ou duplas, ou trios, então a gente vai variando as estratégias, de modo que eu não tenha que ter essa preocupação se o aluno está fazendo ou não está fazendo, porque, bom, primeiro, quando você manda fazer um trabalho em casa, você também não tem certeza nenhuma do trabalho que o seu aluno trouxe para você no papel, escrito à mão ali na sala de aula, né? Eu lembro quando a gente tinha o tempo das enciclopédias, a gente fazia cópia. A gente fazia cópia da enciclopédia. Você abria o livro lá, a enciclopédia, copiava e entregava para o professor. Eu não lembro de quando eu era pequeno, do professor dizer assim para mim que eu tinha que marcar a enciclopédia, a página, tudo certinho, né? E ele sabia que eu estava me copiando e era aquela sensação de que conteúdos haviam sido estudados e que tinha se aprendido alguma coisa, né? Então, a gente simplesmente transferiu as ferramentas e transferiu os objetos de lugar. Então, da informação escrita numa enciclopédia, eu fui para os arquivos digitais, né? Para os arquivos que estão online. Então, isso não quer dizer que deixa de ser cópia ou que agora tem mais cópia, não, né? Então, tudo vai da maneira como a gente lida e que objetivos a gente tem no nosso ensino, né? Então, o plágio acadêmico é algo que precisa ser explicado. Então, às vezes o aluno traz, uma coisa que eu vejo muitos meus alunos fazerem, eles pegam uma frase como essa aqui, colocam no trabalho e pronto. Aí, no fim, eles escrevem referências. Estou falando meus alunos na faculdade, né? No ensino superior. Aí, eles colocam lá referências e colocam a referência de onde eles tiraram isso. O site. Lá no fim. Aí, eles falam para mim, professora, mas eu não estou fazendo plágio. Olha, uma coisa que eu aprendi com a professora Roxane Rojo, quando eu trabalhei com ela num projeto de pós-graduação para os alunos, para professores da rede estadual, que era um projeto muito bacana, que os professores faziam cursos de especialização, não sei se a Rosane lembra disso,
e eu fui orientadora de TCC na época, e eu lembro que ela sempre ensinava assim, olha, nunca você vai dizer para você escrever assim, isso aqui é um plágio, né? O que você vai escrever? Então, eu aprendi algumas frases boas que eu uso até hoje na minha vida. Este trecho, o seguinte trecho, é semelhante ao texto encontrado em, e põe a fonte. Ou então, boa parte deste trecho é idêntico ao encontrado em, ou este texto se aproxima muito do texto encontrado em, e põe a fonte. Certifique-se de citar as fontes, tarará, tarará. Eu lembro que, na época, eu li um trabalho de uma pessoa que eu fiquei até com dó de não poder aceitar, porque a pessoa se baseou em 3 trabalhos, monografias diferentes, e construiu a sua monografia, copiando e colando, costurando os 3 trabalhos. Ficou até coerente, e aí eu fiquei imaginando que deu mais trabalho para a pessoa copiar e colar e juntar os 3 trabalhos do que se ela tivesse sentado escrito, talvez, algo mais autoral, né? E veja, eu estou falando de um professor que fez isso num curso de especialização. Então, por que os alunos não vão copiar? E colocou as citações no final das fontes que usou. Eu nem precisei ficar usando muito programa antiplágio, porque a pessoa colocou a citação. Então, isso é um desvio. Então, se eu trago esse trecho aqui sem usar aspas, eu estou cometendo um plágio, mesmo que eu colocasse a fonte aqui embaixo. Vou dizer para vocês por quê. Porque isso daqui é uma cópia, palavra por palavra, ipsis literis, né? De um trecho da cartilha de plágio acadêmico. Então, se eu copiar esse trecho aqui, entre aspas, e jogar no Google Search, no navegador do Google, vai aparecer, com alguma variação, dependendo do seu computador aí, dos seus cookies, vai aparecer alguma coisa assim. Os primeiros resultados sempre são os mais próximos, né? E aí vocês vão ver que isso aqui foi tirado dessa cartilha sobre plágio acadêmico, aquela que eu mostrei lá atrás, da UFF. É um trecho daqui. Então, mesmo que o aluno ou o professor, no caso, também preparando o material, mesmo que a gente cite essa fonte lá nas referências, como está citado aqui, de onde eu tirei, tá vendo? Mesmo que a gente cite nas referências, isso não impede que isso se configure como um plágio. Por quê? Porque aqui é uma citação direta, sem aspas e sem a referência logo em seguida. Então, o aluno precisa ser informado disso. E nós, professores, precisamos acostumar, quando nós preparamos materiais, colocar a referência para o aluno ver. Por exemplo, aqui eu usei uma figura clipart, eu coloquei a referência da figura. Ah, mas eu peguei lá do programa do computador, mas o programa do computador tem uma autoria, alguém é o autor dessa. E, inclusive, aqui a gente envolve a autoria moral e a propriedade, né, legal, financeira desse trecho, né? Um outro material que eu achei muito interessante, recentemente circulado, é essa entrevista. Tem uma entrevista escrita e tem um vídeo da professora Liz Beatriz Sass, que é secretária do Aperfeiçoamento Institucional e professora do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem um texto muito esclarecedor, né? Ela tira dúvidas sobre direitos autorais no ensino não presencial, muitas dúvidas que surgiram ao longo deste ano, e que nós sabemos que as tecnologias, elas não vieram só para tirar sanar os nossos momentos de emergência agora, mas elas são parte dos nossos fazeres cada vez mais, né? Então, é importante a gente estar por dentro, mesmo que a gente volte brevemente, espero, porque eu sou uma pessoa de fé, na vacina, para um contexto presencial seguro, né? Nós ainda temos que tomar esses cuidados com os usos dos materiais da internet. Então, ela vai contar aqui, nessa entrevista, sobre as regras de imagem e criação de uso de material, e ela vai ressaltar que elas são as mesmas para o presencial e para o remoto. Então, essa entrevista dela é muito útil. Você fez uma apresentação PowerPoint que você vai mostrar para os alunos no laboratório de informática da sua escola, ou você conseguiu o data show para a sala de aula, ou você montou um material, tirou xerox e entregou para os alunos. Ora, as regras são a mesma, gente. Se você usa a imagem, uma professora perguntou para mim uma vez, e se for uma fotografia minha? Tirei uma fotografia do meu vaso na minha casa e usei na minha aula. Você tem que colocar assim embaixo.
imagem preparada pelo autor, ou material preparado pelo autor, ou figura, fonte, preparada pela autora para esta apresentação. E você tem que ter o seu nome como autora do material que você fez. Então, vamos supor que você fez um handout, entregar de atividades, uma folha de exercícios para o seu aluno. E nessa folha você colocou imagens, textos, tem que ter o seu nome como professor ali naquela folha, né? Para você clamar a sua autoria sobre esse material que você fez. E se você colocar uma foto de uma coisa da sua casa ali, de um objeto seu, foi você que tirou a foto, você coloque assim, fonte, preparado pela autora para este material, preparado para a autora para este exercício, preparado a autora para este trabalho. E aí você registra que aquela é uma foto de sua propriedade. Porque alguém pode depois pegar esse material e reproduzir e assim vai. Então, isso serve tanto para o presencial quanto para o remoto. Então, isso vai servir tanto para materiais desenvolvidos digitalmente, quanto para materiais desenvolvidos no impresso, né? E em questão de imagem também da pessoa é o mesmo. Então, se a gente tinha muito... nós tivemos momentos bem tensos, né, na área de educação nos últimos anos, aqui no Brasil, e uma das coisas que surgiu foi aquela ideia nefasta de, filma seu professor e depois fala mal dele na internet, né, coloca lá o vídeo, dizendo que o professor é isso, aquilo, aquilo outro. Então, essa perseguição que se assemelha a uma caça às bruxas, feita lá no mundo do marcatista norte-americano, quando a gente tinha Guerra Fria e tudo mais, né? Ou para não voltar para a Idade Média. Mas que se assemelha a esses contextos, né? A gente chiou, né? As instituições chiaram, os sindicatos dos professores chiaram, como a gente tem que chiar, como não, assim? Ninguém pode filmar minha aula e distribuir minha aula na internet sem minha autorização. Então, o mesmo se diz respeito a quando a gente está dando aula no vídeo, né? Agora, há vários memes e figurinhas meus, feitos pelos meus alunos. Faz tempo que eu já aprendi a conviver com isso. Tanto que eu até gosto, eles já mandam as figurinhas dos memes para mim, alguns eles não mandam não, danadinhos. Mas eu tenho várias figurinhas feitas da minha pessoa, vários stickers, né, várias figurinhas, vários memes, vários prints, que os alunos tiram de videoaula. Então, muito antes da pandemia, às vezes, eu tinha que fazer uma aula para repor alguma coisa, ou fazer uma atividade em vídeo, postava para os alunos, né? Os alunos adoravam, porque era quando eles paravam, faziam o print screen, fazia a captura de tela e montava a figurinha, o meme da Eliane. Eu tenho um meme de aluno que tirou foto quando eu estava andando no campus. Mas eu procuro sempre fazer, estabelecer um relacionamento com os meus alunos, de forma que eles acabam mandando isso para mim, e acabam ficando tudo ali no bom humor, né, no bom relacionamento, de uma certa forma. Agora, como você pode impedir que alguém tire uma foto, fotografe o seu trabalho? Se impedir, você não pode. O que a gente pode é educar, e se a gente entrar em contato com esse material e achar que o material é inapropriado, é denunciar. Né? Denunciar e pedir os nossos direitos de autoria, pedir os nossos direitos de imagem, né? Ver se isso não está sendo usado de maneira inapropriada e ofensiva, porque, como eu já mostrei anteriormente, a lei nos garante isso. Então, se eu achar que o meu material está sendo usado fora de contexto, minha imagem está sendo usada de maneira inapropriada, eu posso clamar sim. E para lidar com essas coisas da cultura da juventude, que faz parte hoje, a fábrica de figurinhas, você pode juntar-se a eles, que é o que eu faço, e acaba entrando na brincadeira das figurinhas e acaba ficando assim. Porque aí também já não tem aquela coisa que adianta eu ficar querendo zoar com a professora, né? Se ela mesma já faz a careta para fazer a figurinha e já brinca. Então, assim, vai do seu relacionamento com os alunos também, né? Mas é muito importante que nesses momentos em que nós estamos lidando com maior exposição imagética, né, e circulação de materiais na rede, que a gente tenha consciência dessas regras. Bom, falando dos tipos de plágio, a gente tem 3 tipos de plágio, então, e é isso que eu acho que é bem importante a gente salientar na escola: o plágio integral, o parcial e o conceitual.
O integral, a gente diz que é um engano, né? É um parágrafo, como o parágrafo que eu mostrei para vocês anteriormente. Não estava entre aspas, não tinha citação, né? O parcial é aquele mosaico, como aquele trabalho que eu comentei com vocês, que a pessoa pegou 3 textos e juntou vários pedaços do texto e construiu essa colcha de retalho. E o conceitual é quando eu uso uma ideia, escrevo paráfrase e não menciono a fonte. Então, eu já dei exemplo dos 3 para vocês, e eu acho que os 3 precisam ser tratados com muito carinho pela escola, né? Nós, como docentes, precisamos dar atenção a isso nas nossas próprias práticas e nas práticas dos alunos. Estourei meu tempo, Rô? Ele fique tranquila, qualquer coisa a gente quebra o vídeo em 2 e ficam 2 apresentações, fique tranquila, tá? Fique à vontade para me, se você deixar, eu vou falando. Pode, tranquilo. Então, esses 3 tipos de plágio, é importante a gente trabalhar, porque eu vejo, assim, que o plágio conceitual é o que mais acontece, e acontece por total ignorância. E é bem comum aquilo que eu falei para vocês. Faz a paráfrase e acha que colocou na referência no final do texto, então não é plágio. Então, muitas vezes, não é só o aluno que faz isso. Nós também fazemos trabalhos nas nossas preparações de aula, nos nossos exercícios, nas nossas apresentações, enfim. Então, se a gente não der o exemplo, como é que o aluno vai, né? Então, tem que parar um pouquinho, corrigir, ensinar. Olha que interessante isso aqui sobre a cartilha de plágio acadêmico. Se eu tivesse usado esse material aqui, desse jeito, sem aspas, e sem citar a fonte, ou só colocando a fonte na referência, o que eu estaria cometendo? Uma violação de direitos autorais de outrem. Tem implicações cíveis e penais. É o desconhecimento da lei, e o desconhecimento da lei não serve de desculpa porque a lei é pública e explícita. Então, ela diz assim, mas eu não sabia. Eu não sabia que precisava pôr aspas, eu não sabia que tinha que citar. Não pode dizer isso para a lei. A lei não aceita o argumento. Por quê? Porque a lei é pública, é explícita, há ampla circulação na sociedade e discussão sobre o assunto, como nós estamos vendo aqui com as fontes que eu trouxe para vocês. Então, não podemos usar a desculpa de não saber. Então, é sério, né?